Olá, estamos aqui para dar continuidade ao módulo 4. Nele falaremos sobre limites, derivadas e integrais. Algumas funções como limites, derivadas em geral e integrais indefinidas não são originárias do Scilab. Existe uma extensão chamada Scimax, que é uma extensão de matemática simbólica que permite realizar essas funções. Essa extensão só está disponível para Linux e podemos obtê-la entrando neste link. Nos limites, com a extensão já instalada, podemos calcular usando o comando limit, com a função, a variável e o valor, que significa que o limite de uma função cuja sua variável tende a algum valor. Temos no exemplo 1 o limite de x² mais x mais 1 sobre x² mais 2x, com x tendendo a 2, o que resulta em 7 sobre 8. Temos no exemplo 2 o limite de 4x menos 25 sobre 2x menos 5, com x tendendo a 5 meios, o que resulta em 10. Temos no exemplo 3 o limite de x elevado à quinta mais x à quarta mais 1 sobre 2x elevado à quinta mais x mais 1, com x tendendo ao infinito, que resulta em 1 meio. Aqui utilizamos o %inf para representar o infinito. Aqui neste último exemplo, temos o limite de x² menos 1 sobre x menos 1, com x tendendo a 1, o que resulta em 2. Então basta substituirmos no comando limit a função, o x, e no último termo o 1, que é o x tendendo a 1. O Scilab possui um comando que permite derivar polinômios e funções racionais de polinômios. É o comando derivat. Porém, primeiro precisamos definir a variável, como x, por exemplo, com o comando poly, que gera um polinômio. Neste caso, geraremos um polinômio de grau 1. Depois, basta utilizar a equação dentro do comando derivat. Por exemplo, derivada de 3x² mais 6x² é igual a 6x mais 18x². Aqui podemos ver que é possível derivar uma função racional, onde geramos a função pela divisão de dois polinômios. Então basta substituir dentro do comando derivat. Agora, utilizando o Scimax, podemos derivar com o comando diff. Com esse comando podemos derivar qualquer tipo de função. Vemos no exemplo a derivada de cosseno de x² mais 3x mais 6, que resulta em menos 2x menos 3 vezes seno de x mais 3x mais 6 dx, onde o dl representa o dx. Temos no exemplo 2 a derivada de tangente de 2x por cosseno de x mais seno raiz de x, que resulta em 2 secante ao quadrado de 2x vezes cosseno de x mais seno de raiz de x, menos tangente de 2x, que multiplica menos seno x mais cosseno de raiz de x sobre 2 raiz de x. Tudo isso sobre cosseno de x mais seno de raiz de x ao quadrado. Podemos perceber que a notação utilizada pelo Scilab é um pouco confusa, mas ao conferir com o resultado calculado, logo entendemos o que está escrito. Temos no exemplo 3 a derivada de x à quinta seno x ao quadrado, que resulta em 5x² seno de x ao quadrado mais 2x à sexta cosseno de x ao quadrado dx. Aqui podemos perceber que os expoentes ficam um pouco atrasados em relação às funções. Temos no último exemplo a derivada de exponencial de x ao quadrado, que resulta em 2x exponencial de x ao quadrado. O Scilab permite realizarmos integrais definidas pelo comando integrate, onde definimos a função, a variável em que você está integrando e os limites de integração. Também podemos realizar pelo comando intg, porém nesse comando é preciso ter uma função pré-definida para substituir dentro do comando intg. Agora, com a extensão Scimax, podemos resolver as integrais indefinidas da seguinte forma: integrate, função e variável. No exemplo, temos a integral de x² mais 2x mais 5 sobre x² mais 4x menos 12, em relação à variável x. Então substituímos x no último termo do comando, o que resulta em menos 29 sobre 8 ln de x mais 6, mais 13 sobre 8 ln de x menos 2, mais x.
mais c, onde c é uma constante. No exemplo 2, temos a integral de seno de 5x, cosseno de 2x dx, que resulta em cosseno de 7x sobre 14, menos cosseno de 3x sobre 6, mais a constante c. Agora, neste último exemplo, finalizamos com a integral de seno de x, que resulta em menos cosseno de x mais a constante c.